A ascensão do governo interino de Michel Temer criou um dilema para as centrais sindicais, confederações, federações e sindicatos de trabalhadores: negociar com o novo governo ou se negar ao diálogo com a nova cúpula nacional, tida por muito como golpista. A resposta depende da vinculação ideológica de cada central, mas mesmo dentro delas há divergências. O Mesa Redonda está no ar. O governo interino do PMDB tem compromissos com aqueles que o apoiaram no parlamento e fora dele, em realizar reformas trabalhista e previdenciária. Os trabalhadores, através de suas representações sindicais, têm se mostrado cautelosos e algumas vezes claramente hostis às propostas do governo interino e têm desenvolvido táticas diferentes de enfrentamento. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Joel Nascimento, presidente no Maranhão da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Frazão Oliveira, presidente no Maranhão da Força Sindical; e Ilde Rocha, secretária da Mulher do Simproecema, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Estadual e Municipais do Estado do Maranhão. Joel, qual é o posicionamento nacional da CTB em relação ao governo Temer? Claro, é de negociação ou de enfrentamento? Bom dia, ouvinte do programa Mesa Redonda. A posição da CTB nacional é de não negociar com o governo golpista. A direção da CTB nacional tomou esse posicionamento e orientou todas as estaduais a não sentar, a não negociar com o governo Temer, entendendo que o governo Temer é um governo que representa a elite, a Fiesp, e ele tem aí, está no seu DNA, um governo que representa os norte-americanos, porque já se sabe que foi dito por todas os ângulos que ele é um dos homens, braço direito dos Estados Unidos, é um espião. A gente precisa realmente, então a CTB tomou esse posicionamento a não sentar com esse governo. E em relação à força sindical, Frazão? Bom dia aos ouvintes aqui do Mesa Redonda e a TV Assembleia. É uma honra estar aqui participando, Luiz Pedro, do programa, tendo você aqui como o nosso mediador. Nós temos um ponto um pouco divergente com relação à questão da posição das centrais sindicais CUT e CTB, no sentido da negativa da negociação. Pois não. A Força Sindical defende que se sente à mesa com o governo que hoje está aí, com propostas de retrocessos nas pautas trabalhistas, e isso nos preocupa. Preocupa toda a classe trabalhadora. A cúpula da central, ela entendeu que não sentar para negociar, mesmo que o governo tenha os seus questionamentos de legitimidade, mas nós temos um Congresso que deverá aprovar aquilo que eles estão querendo lá, na cúpula do governo. Então, nesse momento, a gente se retrair para não sentar para negociar poderá piorar as propostas que estão lá no Congresso, obviamente mandada pelo governador, pelo presidente Temer, né, o interino, e isso poderá vir acirrar muito mais a situação dos trabalhadores para pior. Então, a Força Sindical, a UGT, elas estão sentando com o governo, embora a CUT, a CTB, não esteja na mesa. Mas o convite está aberto, né? Mesmo que eles não reconheçam o governo Temer, mas eu acho que nesse momento, Luiz Pedro, é interessante que todas as centrais se unissem para dialogar e tornar essas propostas que estão lá para ser aprovadas, como teto para investimentos em saúde, educação, mudança na Constituição, tornará
se a gente não tiver unido para defender a intervenção dessas medidas, eu acredito que será muito dolorosa para os trabalhadores. Hilde, tem aí em relação à questão das propostas que estão sendo feitas, algumas que são mais gerais e outras que afetam mais os trabalhadores do setor público, né? Como é que é o Simproecema, que é um sindicato que tem em sua base o servidor público, seja estadual, seja municipal, como é que o Simproecema está olhando essas questões? Bom dia. Primeiramente, Luiz Pedro, a gente, lá no Simproecema, a gente está avaliando que nesse governo interino, né, tem colocado aí uma pauta muito negativa aos trabalhadores e às trabalhadoras, sobretudo. Nós vimos que são propostas colocadas que afetam diretamente também o servidor público, né? Temos aí uns PLs que estão sendo colocados e até eles estão colocando até com urgência, que é o PL 257, né, que afeta os trabalhadores do serviço público e, consequentemente, para nós a gente vê com preocupação, tá? Tanto com o servidor público em geral, como para o setor da educação. O setor da educação também está sendo, está na linha, né, de ponta ali de ataque desse governo interino golpista, né, que é um governo que nós não reconhecemos enquanto Simproecema, sindicato que é afiliado à CTB também. E aqui se referiu à questão da 257, né? O que é que ela traz em seu bojo, Joel? A 257, primeiro é o seguinte, ela traz dentro do seu conteúdo, primeiro o desmonte de como categoria, como estabilidade, como avanço. Tipo assim, ele recomenda, quer dizer, a questão do servidor, porque o servidor público, que a gente da CTB costuma dizer que essa questão do servidor é uma semântica, trabalhador público, né? Ele, na verdade, ele conquistou a estabilidade de trabalho para ele não ser pedra de toque do asseio político. Quer dizer, a estabilidade, na verdade, é para fazer com que aquele trabalhador tenha, na verdade, condições de oferecer o seu produto, o seu trabalho com tranquilidade, porque se sabe que a ação política, os nossos representantes, quer dizer, e isso a gente vê muito claramente nos companheiros contratados, né? Nos companheiros que não pode se constituir como categoria, porque sabe, se ele for para uma frente de um debate, de uma greve, ele é logo demitido. Quer dizer, por quê? Porque há um pedido claro da ação política. A ação política faz com que essa categoria, na verdade, deixe de existir. Então, por isso, essa é a essência, quer dizer, acabar com a estabilidade desse segmento que foi conquistado. Quer dizer, eu que sou da iniciativa privada, que convivemos com essa luta da demissão ser um processo de você entrar de manhã na fábrica, de tarde não sabe se sabe. Quer dizer, mas isso se dá por uma ação capital e trabalho. Quer dizer, é diferente da ação política que tem uma agressão muito maior, porque é sistemática em cima. Então, por isso, esse PL é um PL que nós da Central rechaçamos, e aí por isso que a gente diverge da demais Central, da Força. Negociar em que patamar? Negociar uma pauta que é uma pauta que está com a espada na cabeça da gente, que não tem para onde avançar, é para piorar, porque é um retrocesso. Nós temos duas coisas postas aqui na mesa. Primeiro é a pauta trabalhista, que aí os patrocinadores estão impondo a esse governo ilegível que é o Temer. Quer dizer, já está colocado na mesa 51 questão, que é claramente o desmonte da CLT. E a outra coisa é as reformas, que a gente precisa separar. Reforma da Previdência, precisa separar, porque senão a gente faz uma confusão nessa. Então é o seguinte, e aí a gente entende o seguinte, que a pauta trabalhista que está sendo imposta aí pela Fiesp, e aí a gente sabe que a Fiesp, como uma patrocinadora do golpe, está cobrando com muita exigência, e logo, porque sabe que pode ser que o golpe não dê certo, mas eles emplacam, né, as propostas dele. Por quê? Nós estamos com um Congresso aí que
e está votando a toque de caixa, dizer, no governo Dilma, dizer, nós, para poder passar qualquer proposta, no mínimo era 180 dias. No governo Temer é menos de 24 horas, quer dizer, é um governo que está com o Congresso na mão e precisa fazer essa faxina, quer dizer, faxina limpando tudo que nós trabalhadores conquistamos, né? Olha só, chega ao ponto de ter um o PL que impede, né? Que impede o trabalhador demitido entrar na justiça, reclamar dos seus direitos. Olha só, nós temos aqui um empresariado, o nosso empresariado brasileiro, por tradição é corrupto. Se você fizer um levantamento, o nosso empresariado brasileiro sonega FGTS, sonega o desconto que ele faz na folha da agência da Previdência Social, quer dizer, e aí o seguinte, quando nós trabalhadores somos demitidos, dizer que a gente vai para procurar seu direito, não está nada depositado. E aí o trabalhador vai ser impedido de entrar na justiça para fazer com que esse direito seja coisa. Então, veja só, então os empresários, na verdade, estão querendo fazer uma atualização do capital estrangeiro, quer dizer, a proposta que tem, que aí nós estamos vendo na França, por isso os trabalhadores da França estão aí em greve, e acho que os trabalhadores brasileiros, nossas centrais, já teríamos que ter instalado um processo de greve geral nesse país. Por quê? Porque nós trabalhadores estamos sendo muito mais agredidos, digo, de que o governo Dilma, porque na verdade é expoliação dos nossos direitos. 75 anos da CLT está sendo expolido nesse momento com a proposta de Temer e dos seus congressistas. Quer dizer, o Senado corrupto, uma Câmara corrupta que está a serviço da Fiesp. Muito bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. A aprovação do projeto das terceirizações e a alteração da consolidação das leis do trabalho, a CLT, para impor a prevalência de acordos coletivos sobre as regras dispostas na legislação, foram eleitas como pautas prioritárias da reforma trabalhista defendida pelo governo interino do PMDB. No momento de recessão e desemprego, os trabalhadores têm agora que enfrentar mais estes problemas. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Joel Nascimento, presidente no Maranhão da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Frazão Oliveira, presidente no Maranhão da Força Sindical; e Ilde Rocha, secretária da Mulher do Simproecema. Bom, você estava querendo falar a respeito da 257, Frazão? É só fazer aqui um adendo, colocando para o público, que a 257 ela foi encaminhada ao Congresso em regime de urgência pela presidente Dilma, agora em fevereiro ou março, no começo de março, em regime para agradar aí a ira do Congresso, dos capitalistas, né, do pessoal, dos governadores também, a questão da lida dos estados e tal. Então ela, na tentativa de sanear e de fazer uma negociação com os governadores, ela mandou isso como uma espécie de um presente de grego, né, para o Congresso, que isso está lá em regime de urgência, e agora o governo Temer tem todo o interesse também, porque ela é favorável ao capital e desfavorável ao trabalhador do setor público. A força sindical ela é contra, ela está na pauta, ela está junto com as demais centrais contra o PL. Só para colocar aqui para o público ouvinte, nós somos 6 centrais sindicais hoje no Brasil reconhecidas, nós temos divergências em muitos pontos e temos convergências em outros pontos. Nós temos muitas pautas em comuns entre CUT, CTB, UGT, Nova Central, CTB, CGTB, e nessa questão do PL 257 nós somos contra, plenamente contra, nós somos irmanados com as outras centrais que ela não deva ser aprovada. Bom, quer dizer então que há uma propensão ao diálogo em relação à central sindical, força sindical, mas tem coisas que são inegociáveis. Essa questão é uma delas. A terceirização, por exemplo, que
uma pauta que hoje se debate e que a Força Sindical foi tida como a central que apoiou a terceirização. Na realidade, não foi bem exatamente assim. Nós começamos o debate da terceirização com todas as centrais unidas. Quando o projeto foi para votação no Congresso Nacional, faltando 2 dias para a votação, e aí não havia um entendimento no sentido de retirar o projeto de votação, a CUT com a CTB, numa reunião com as centrais, elas se retiraram da mesa de negociação, mudaram suas posições, e aí elas não acompanharam o projeto da terceirização, que é o PL 4330 na época, hoje está no Senado, para que fosse votado, para que se pedisse ou melhorasse ele lá. No caso da Força Sindical, ela apoiou, ela participou até o final do processo de votação. O deputado Paulinho, da Força, acrescentou lá algumas emendas ao projeto, que tornou ele menos traumático do que ele era na sua concepção original, que era um PL que foi gestado pelo deputado Sandro Mabel. E isso, ele tinha a reprovação de todas as centrais sindicais. A discordância nossa veio no apagar das luzes da votação do projeto, porque o Cunha imprimiu uma velocidade na votação desse projeto e ele quebrou todas as regras consensuais ali e botou o projeto para votação. E a CTB, infelizmente, com a CUT, mudaram sua posição e não participaram da votação, da aprovação do projeto. E ficou como se a Força Sindical estivesse apoiando a terceirização. Mas não, nós estamos tentando ali emendar o projeto para melhorar e gostaríamos muito que a CUT e a CTB tivessem participado da votação para tentar, pelo menos, barrar no Congresso via a pressão das ruas, via pressão no Congresso, nas galerias, que foram inclusive esvaziadas, né, pelo Eduardo Cunha. Ele usou todo o seu poder opressor para retirar os manifestantes das galerias para poder aprovar esse projeto a toque de caixa. Isso criou uma celeuma muito grande. Mas hoje ele está no Senado e nós somos contra o projeto que está no Senado. A Força Sindical hoje se irmana na posição das demais centrais contra a terceirização na atividade fim, que é a grande polêmica, e contra a pejotização também, que foi aprovada lá na Câmara. Hoje nós trabalhamos para derrubar no Senado, junto com as demais centrais. Houve até uma audiência pública aqui no Maranhão, que foi no auditório da Assembleia, com o Paulo Paim, que a Força Sindical participou dessas audiências públicas em todo o Brasil, junto com as demais centrais, para mudar no Senado a essência dessa parte do projeto, que ela é muito danosa aos trabalhadores. Agora, só para finalizar aqui, para os outros debatedores poderem participar, é que a gente não pode, Luiz Pedro, desconhecer que existem mais de 11 milhões de trabalhadores terceirizados e que precisa ter alguma regulamentação para essa atividade. Ela não vai acabar definitivamente retirando o projeto da Câmara. Acho que nós temos que encontrar uma mediação, um bom termo, para que a gente torne esses trabalhadores terceirizados não tão precarizados como são hoje. Na verdade, pois não. Essa questão é que fez que a nossa central, CTB inclusive, rejeitasse a questão desse projeto, tá? Porque existem os trabalhadores, precisam de uma regulamentação. Esse seria um ponto que nos unisse, né? A regulamentação do que existe. Mas quando se coloca as privatizações, as terceirizações de forma ilimitada, isso aí se tornou muito prejudicial à classe trabalhadora, né? Porque, sobretudo, deixa a classe muito fragilizada quando coloca o legislado sobre o negociado, né? Essa questão dessa relação patrão-empregado, onde os patrões podem decidir o que é melhor para o trabalhador, e isso aí enfraquece também o movimento sindical, não deixa de ter. Então, isso é um ponto aí que nós divergimos, não é isso? Com certeza. Essa questão da terceirização, e aí, como a companheira Hilde colocou, nós da CTB retiramos da discussão, primeiro por entender o seguinte, tá, a terceirização nesse país, ele é um processo que se deu, questões naturais, em alguns segmentos, tipo assim, a vigilância armada, naturalmente, ela se constituiu como um processo terceirizado de empresas, quer dizer, mas não que as empresas não pudessem ter sua própria segurança.
E aí, quer dizer, esse é o espólio mais simples de se explicar, quer dizer, a questão da vigilância armada. Mas aprofunda sérios prejuízos para esses trabalhadores, sérios prejuízos. Com o advento da proposta do Sandro Mabel, que aí tem, isso aí tem mais de 12 anos, desde 2002 para cá, quer dizer, a terceirização, ele traz como punho a questão da regulamentação, e aí, naquele episódio, nós estávamos sentados discutindo, porque aí não tinha como viés a terceirização como essência geral. O que ocorre foi esse, quando o pessoal do CNI pegou, e justamente essa proposta é uma proposta que foi aprofundada na questão do prejuízo na primeira conferência de trabalho decente, que para os grandes grupos internacionais não bastava discutir terceirização. Para as grandes corporações, o que interessava era terceirizar a produção, o produto fim, lá em geral, em tudo. Quer dizer, o que traz por trás disso? As grandes empresas, as grandes corporações, tendo na sua linha de frente apenas o RH e o resto da produção toda terceirizada. Quer dizer, e aí, com essa postura colocada, né, pela CNI e com um congresso, esse congresso que está aí hoje, que quando nós começamos a discutir a terceirização, nós trabalhadores tínhamos naquela casa 152 deputados, né, que fazia contraponto. Com esse congresso que está aí, que nós saímos de 152 para 43, e a gente já tira Paulinho, que Paulinho já não é mais representante nosso, trabalhadores. A gente defende muito. A gente tira Paulinho porque Paulinho é um trabalhador equivocado, porque é o seguinte, o trabalhador que tem posições lá e cá, a gente entende que ele não oferece a confiança. E aí, por isso, o Paulinho, a gente não coloca Paulo como um deputado que tem como a sua coisa o defensor do direito dos trabalhadores. Por quê? Mas quando o Paulinho foi... Então, por isso, entendendo que nós temos menos deputados com o DNA dos interesses dos trabalhadores. E aí, você pega uma proposta dessa, do PLC 30, que está no Senado, e aí a primeira vez parece, veja só, ele sem limite, quer dizer, extrapola a atividade fim, E aí, por isso a gente entende que nós não podemos sentar numa banca para negociar, quando a gente entende que aí é os trabalhadores levando o pescoço para a guilhotina. Então é melhor nós negociar na rua, é melhor nós ir para a rua para poder fazer o contraponto, para fazer com que essa proposta não seja colocada em votação. A gente entende que negociar é quando a gente tem minimamente condições de estabelecer regras que estabeleçam, na verdade, pelo menos uma normalidade. Nesse momento, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras entende que ir para a negociação de qualquer proposta do governo Temer é levar os trabalhadores para a guilhotina. Eu não concordo na essência da ideia. Eu acho que a gente ficar nas ruas, batendo a lata na rua e o Congresso votando, para nós desfazermos lá é pior, é mais difícil. Então eu acredito que nós temos que ter um pouco de entendimento na base das centrais para que a gente possa votar, pressionar dentro do Congresso, lá no plenário da Câmara. Porque a gente ficando aqui do lado de fora, eu estava lá no dia da votação e inclusive fui lá para fora acompanhar a manifestação da CUT e da CTB, até me inseri lá, porque tinha um grupo do Maranhão, mas nem estava lá com a roupa da força, porque poderia ser hostilizado. Mas, assim, nós entendemos que ali foi um prejuízo para o debate que estava acontecendo lá dentro do plenário, porque quando nós tiramos a posição
das centrais CUT e CTB de não apoiar a discussão lá dentro, você enfraqueceu, porque aí os deputados ficaram se acharam na condição de livres para fazer a aprovação da sua forma. Então, eu entendo que as centrais são muito fortes no Brasil, Luiz Pedro, e elas, unidas no Congresso, elas vão fazer o contraponto. Hoje, por exemplo, a questão do próprio Temer, interino, um governo às avessas, mas ele está com todos os poderes constitucionais para exercer e fazer alterações nas reformas que ele achar que deva. Se nós ficarmos aqui do lado de fora, a gente vai piorar essa situação lá, porque eles vão se sentir mais à vontade. Então eu entendo aqui, com todo respeito ao companheiro Joel, que nós temos um relacionamento muito bacana, mas eu acho que no debate da ideia das centrais, nós temos que ter a unidade para enfrentar essas questões lá onde está acontecendo, que é lá no governo e lá no Congresso. Com relação à questão do Paulinho, deputado Paulinho, ele defendeu a ele foi contra a PL 663 e 664, que era da Previdência, mandada pela Dilma, que precarizou mais ainda a Previdência Social. E ele foi defender essa PL lá, a gente fez muitas manifestações, mas a CUT e a CTB, infelizmente, não participaram desse debate, porque era uma proposta vinda do governo Dilma, pressionada pelos empresários, e ela se achou no direito de mandar essas duas medidas provisórias para lá, que teve muito debate no Congresso, e a Força Sindical participou de todos os debates lá dentro, inclusive com pressão para não ser aprovada. Mas, infelizmente, a CUT e a CTB não participaram de novo dessa discussão lá. Nós temos um Congresso extremamente conservador. O próprio Frazão coloca aí que são pressionando lá, mas se existe uma proposta onde nós temos os interesses que estão sendo ali defendidos, os interesses de empresários, de grupos muito conservadores, né? Então, não acha que nós teríamos, se nós não temos um número bom de deputados e deputadas, né, favorável à classe trabalhadora, existe uma proposta dessa danosa, que a gente sabe que é danosa para os trabalhadores e as trabalhadoras, até porque, se você for pegar o pacote da maldade colocado, ele traz diversos itens que coloca os trabalhadores, e inclusive até o movimento sindical. Então, qual é a arma que os trabalhadores têm? Os trabalhadores precisam estar na rua, pressionando. Sim, eu acho, viu, Frazão? Eu acho que tem um pouco aí, sim, que nós não podemos deixar as ruas, o movimento sindical entendeu? Então, mas no momento da tua fala, parece que tu colocou que se não ficar na rua não faz muita pressão. Só na rua. Porque lá no Congresso nós não temos, nós vemos que tem uma bancada que não é favorável aos trabalhadores. Se pegar os pontos do pacote, nós vamos ver arroxo salarial, a questão da política de salário mínimo é prejudicial. Os nossos trabalhadores, que tem uma política de valorização do salário mínimo, com esse pacote colocado, nós não teremos isso. Então isso fica difícil. E para os empresários, eles não querem trabalhadores que tenham salário mínimo, o seu reajuste ali todo ano tem o seu percentual. E essa proposta foi construída por nós, CUT, CTB, Força Sindical, UGT, Nova Central. E só para passar aqui para o companheiro Joel, quando nós estamos unidos na defesa dessas propostas, mesmo a gente tendo desvantagem lá dentro, porque nós chegamos a ter 150 deputados que votavam na pauta trabalhista. Perdemos mais de 100, temos hoje 40. O que nós fizemos? Fomos quebrar o Congresso, a gente quebrou lá, CTB, UGT, Força Sindical, com lutas, quebramos lá os vidros do anexo 3, rebentamos tudo lá, invadimos o Congresso e tiramos de votação das comissões a pauta várias vezes. Se a CTB e a CUT tivessem participado, nós tínhamos quebrado tudo aquilo ali e não teríamos passado aquela votação, porque a gente estava lá dentro. Eu queria só... Joel, só deixa eu interromper assim, só para a gente dar mais um rápido intervalo, mas a gente volta já. Tá certo. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito das reformas trabalhistas e da Previdência, em discussão após a chegada do governo interino ao poder. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Joel Nascimento, presidente do Maranhão da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Frazão Oliveira, presidente do Maranhão da Força Sindical; e Ilde Rocha, secretária da Mulher
do Simproecema, Sindicato dos Trabalhadores de Educação Básica das redes estadual e municipais do estado do Maranhão. Bom, nós vimos aí alguns pontos aí, mas teria algumas coisas aí que eu gostaria que a gente debatesse aqui neste último bloco. A questão da Previdência, né, que me parece que não vão colocar em votação agora, vão esperar que haja umas eleições municipais, mas isso aí eu queria ouvir de vocês. Segundo, a questão de a lei ficar abaixo, você ter a prevalência, os acordos se sobrepor à lei. E, em terceiro lugar, a questão do rebaixamento da idade de início do trabalho. Né? Aí vê quem começa aí. Eu poderia colocar aqui a posição da Força Sindical. Pois não. Na reforma da Previdência. Nós somos contra a reforma da Previdência com relação à idade, baixar a idade. Eu acho que todas as centrais são contra. O que nós estamos defendendo lá no Congresso Nacional primeiro, antes de qualquer reforma, seriam nós discutirmos os ralos da Previdência. Hoje nós temos centenas de ralos que escoam o dinheiro da Previdência e que a mídia e o próprio Congresso, o próprio governo não colocam. Por exemplo, existem hoje, segundo o levantamento, mais de 10 mil imóveis que a Previdência tem, que estão aí abandonados ou jogados, que são imóveis tomados dessas negociações com empresários na justiça que não pagam a Previdência e são penhorados, e esses imóveis depois passam como patrimônio da Previdência. Esses imóveis poderiam ser vendidos todos e colocado o dinheiro para reforçar, se é que há déficit. Também não é colocado publicamente a questão das loterias, essa arrecadação que o governo faz das loterias, dos jogos de azar, que vão muitos bilhões lá para dentro da Previdência, não é colocado como superávit, porque eles só fazem um cálculo do que o trabalhador paga e do que ele recebe. Então, assim, a questão dos municípios, os prefeitos dos 5.500 municípios do Brasil recolhem a Previdência dos servidores municipais, dos trabalhadores do serviço público do município, e 95% deles não repassam isso para a Previdência na sua integralidade. É um ralo. Então, a gente não tem essa discussão da Previdência da forma como o governo interino quer. Nós somos totalmente contra, não aceitamos. A gente defende que seja feita aí, primeiro, uma avaliação de todos esses ralos que nós temos, e a idade também é negociável, né? Para punir quem está trabalhando, quem está nativo, isso nós não negociamos. Na força nós não temos essa... Eu acho que nesse fator aí da idade, realmente, 65 anos, que é a idade mínima que a reforma propõe, 65 anos para homem e para mulher. Para nós mulheres, inclusive, isso é muito prejudicial. E aí outras pessoas já me abordaram, mas vocês, mulheres, não procuram igualdade? Sim, nós queremos igualdade, sim, de direitos. E esses 65 anos, talvez um dia, se nós, homens e mulheres, tiverem igualdade de direito, pode até ser que seja, mas no momento ela não é bem-vinda, tá? Até porque as mulheres, elas têm uma tripla jornada de trabalho, Luiz. Então, tem que levar em consideração as especificidades das mulheres, porque elas têm o trabalho doméstico, os homens ainda não compartilham as atividades domésticas de casa, o cuidado com os filhos. Então, essas tarefas ainda são muito cuidado das mulheres, as mulheres que estão cuidando disso. Então, colocar uma idade de 65 anos para homens e para mulheres é extremamente prejudicial, e nós, mulheres, também nós não aceitamos, viu? É muito prejudicial. Talvez que quando nós tivermos garantia de fato, igualdade de direito, a gente pode até pensar, né, nesse item aí, 65. Mas é prejudicial, não tem como aceitar isso aí. Eu entendo, a CTB entende, que reforma da Previdência a gente está discutindo? Isso é que a gente precisa saber. Nenhuma central tem o acúmulo da discussão de que reforma está posta hoje na mesa para a gente. Esse é que é o problema. Quer dizer, nós somos contra esta proposta de reforma que está hoje no Congresso. Primeiro porque
Porque o que está em pauta lá hoje no Congresso não tem nenhum viés de benefício para nós contribuintes. Olha só. Tá. A Wilde já colocou o seguinte, que é o único ponto decantado que a sociedade sabe mais ou menos é elevação da idade mínima para se aposentar. A Previdência Social, gente, é muito mais do que isso. Nós temos aí 3 formas de aposentadorias, né? Mas nós também temos aí a aposentadoria diferenciada. Porque se tu pega a aposentadoria da iniciativa pública, é diferente da iniciativa privada. Quer dizer, a iniciativa privada tem teto, a iniciativa pública não tem teto. Quer dizer, nós precisamos, o que a gente entende é que a sociedade precisa fazer um grande debate nacional para discutir em que ponto a gente quer que haja alteração na legislação da Previdência. Quer ver? Nós, trabalhadores que começamos a trabalhar, eu que sou desde a década de 80, que comecei com uma legislação previdenciária, hoje, né, comecei a jogar num determinado ponto de legalidade e hoje nós estamos em outro ponto de legalidade. Tipo assim, para a gente hoje, nós operários se aposentar, quer dizer, hoje é quase que impossível. Por quê? Porque primeiro é o seguinte, a Previdência de 96 para cá, da era de Fernando Henrique para cá, ele alterou substancialmente a relação da Previdência. Foi uma mini reforma que fizeram dentro disso aí e que acabou com os direitos dos trabalhadores. Tipo assim, o trabalhador que conseguir menos de 15 anos de contribuição, jamais ele se aposenta. Jamais. Aí eu vou pegar uma categoria que tem dificuldade de acúmulo de tempo de carteira. A construção civil. A construção civil. Trabalhador que rala, que constrói esse país, que em média fica 3, 4 meses empregado. Para ele, no longo dos seus 45 anos, porque a média, quer dizer, a mão de obra hoje para te encontrar um emprego depois de 45 anos é extremamente, quase que impossível. A turma te quer de 20 a 35 anos. E aí é o seguinte, com esse recorte de 20 a 35 anos, como é que tu vai conseguir tempo para se aposentar? Essa discussão nós queremos colocar na mesa, porque quando foi constituída a Previdência, não tinha teto, nós tínhamos aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade não vinculava quantidade de contribuição. Foi mudado agora de 96 para cá. Então, é isso que nós temos que chamar. Por isso que nós divergimos de alguns pontos da força, é porque nós não queremos ir para uma discussão de pauta vencida. Nós queremos discutir e propor. Quer dizer, reforma é para beneficiar, não é para piorar. É isso que... Então, essa questão da Previdência é uma questão séria, tem que ter reforma, mas tem que ter reforma de fora para dentro. Nós, trabalhadores, propomos, porque se a gente pegar a literatura da Constituição da Previdência, a Constituição da Previdência ela foi constituída por aspiração dos trabalhadores e o governo se apropriou. E aí a gente quer que esse recurso, que essa política volte ao comando dos trabalhadores. Agora, quanto à questão da redução da idade, a redução da idade aí não tem nada a ver com a Previdência. A redução da idade na verdade, é uma emenda constitucional, a emenda constitucional 18, que aí, por isso que a gente tem que apontar, a Fiesp está brigando para que se coloque o seguinte, que as crianças, que 14 anos, ele está saindo da pré-adolescência, 14 anos, ele ainda é um pré-adolescente. E aí está assim, a Fiesp está querendo essa mão de obra, porque essa mão de obra já foi mão de obra escrava. Já foi assim, do ponto de vista de legislação, antes da legislação.
quer dizer, que ela continua sendo mão de obra escrava, mas ela, com a legislação, isso é proibido, e esse grupo que ficou aí de 14 anos, eles estão querendo, na verdade, colocar no mercado de trabalho para justamente precarizar muito mais os trabalhadores. Porque aí é o seguinte, tipo assim, você pega o seguinte, vamos pegar aí os trabalhadores que trabalham com sisal, ali naquela área da Bahia e tal, 80% da mão de obra é criança de 10 anos, de coisa de sisal. É extremamente prejudicial. Se nós trabalhadores fizer uma rodada aqui no interior do Maranhão, nós vamos encontrar nas cavoarias para produzir liga para ferro-gusa, criança de 10 anos trabalhando. No final é legalizar o trabalho Agora infantil. O Congresso quer legalizar a morte das nossas crianças. E é o seguinte, nenhum país que tem uma vasta mão de obra sobrando. Se a gente pegar, a gente não está nem contando de 16 anos. Se a gente pegar a mão de obra de 18 anos, essa turma nós temos mais de 40% desse grupo de 18 anos sem ter o que fazer, sem ter emprego. E aí, mas o empresariado está querendo, na verdade, é produção sem salário. É isso. Mão de obra barata. Então, mão de obra barata, mão de obra escrava. Então, a redução é crime. E aí é por isso que é uma emenda constitucional. Eles querem, na verdade, alterar a Constituição para operar esse crime. Por isso a CTB não vai para a mesa com um governo desse. Um governo desse é um governo que quer levar o país ao caos. Porque, na verdade, quando a gente diz assim, não dá para negociar com esse governo, não dá para negociar com o que for colocado por esse governo, posto à sociedade com um Congresso que ele tem maioria. Um Congresso que está aí, nós estamos vendo aí o Eduardo Cunha com 240, 250 deputados, diga o que disser, nada muda, porque eles têm os votos necessários. Então, por isso que a gente reafirma, os trabalhadores têm que ir para a rua, tem que trancar a pauta. Quer trancar a pauta? É trancar a produção desse país, fazer com que os patrões sentem na mesa e respeitem os trabalhadores. É isso que a gente tem. Então, se a gente não fizer isso, nós vamos levar o nosso pescoço para a guilhotina. Esse país vai voltar nós todo ano, em 1º de maio, o que é que nós fazemos? Nós comemoramos aí o Dia do Trabalhador, que é 1800 e não sei o que, né? Quer dizer, nós querendo voltar justamente a isso. No século XXI, não dá. Então, por isso, a gente acha que essa questão da redução de 16 para 14, essa emenda constitucional 18, está na Câmara e a gente sabe que vai passar na Câmara com essa Câmara que a gente tem hoje. Por isso que nós defendemos a permanência da CTB lá. Quer dizer, aí eu queria só dizer o seguinte, queria só dizer, queria só responder isso. Essa questão a gente faz nas ruas e lá dentro. A gente quer só responder isso, porque é o seguinte, FEBEM tocar o seguinte, essa questão hoje, essa é uma relação que precisa ser colocada aqui na mesa, Frazão. Quer dizer, quando está se discutindo a 664, a 665, que era do governo eleito, do governo legítimo, as centrais entravam. Hoje, nesse governo só entra a força só entra a força sindical e os empresários. Os empresários tomam conta do plenário. Mas é porque a CTB e a UGT se ausentaram. Não se ausentou, nós estávamos lá na porta, fomos barrados, porque é o seguinte, o seu presidente da Câmara, o Cunha, baixou uma medida que só entrava representante de Paulinho, nem da força, porque a força não está nesse jogo todo, não. A força está dividida, só entrava quem Paulinho apontasse e o representante da Fiesp. Quer dizer, o Congresso foi tomado assim, mas nós não precisamos estar lá dentro, é isso que a gente entende. Nós precisamos estar aqui fora, é isso que a gente chama a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras, nós precisamos estar aqui fora
atento na rua, não produzindo, porque os trabalhadores estão indo para produzir naturalmente, como coisa não está acontecendo nada, e o país está passando para coisa. Olha, tem uma proposta que ainda não foi colocada, não está aqui nessas 55, que é a retirada do 13º salário, está posta, e a retirada das férias. Isto ainda não está produzido, já está produzido com os anais de PL, ainda não está divulgado, porque eles sabem que essas duas propostas todo trabalhador entende. Quando eu digo para o trabalhador que a Câmara vai tirar o 13º salário, todo mundo sabe que é 13º salário e sabe o que representa. Quando eu digo que o trabalhador vai perder a férias, então eles estão, né? Mas está lá a proposta que integra a proposta de 101 questão que a CNI colocou, porque entende que trabalhador brasileiro tem férias demais, produz pouco, e aí para que férias? Trabalhador brasileiro tem o 13º salário, o salário que não produz. Então, por isso é que a gente chama as centrais que estão indo para essa discussão com esse governo, porque uma coisa é o seguinte: quando tu vai com um governo que a gente diz que é um governo que não representa, nós estamos avalizando esse governo. É isso que nós estamos avalizando esse governo. Por quê? Porque se esse governo é um governo que está colocado, que está posto pelo golpe, ele não pode. Assentada na mesa, avaliza. Assentada na mesa, avaliza. Então, por isso que nós precisamos ter essa reflexão, entender que esse momento é o momento que o país passa por um processo de que ou os trabalhadores assumem a sua identidade como trabalhadores, ou o empresariado brasileiro leva tudo. Bom, eu queria que cada um de vocês agora fizesse as considerações finais, porque o nosso programa já está chegando aqui ao final, né, para que a gente possa, de fato, encerrar. Como já falou, o Joel agora acabou de falar, vou pedir aqui para conversar aqui da meu lado direito aqui com a Ailde. Vamos lá. Tá certo. Bom, gente, é isso. Os trabalhadores e as trabalhadoras têm que ficar, de fato, centrado nas mudanças que estão ocorrendo, tá? Existe um número de reformas aí sendo colocada para os trabalhadores, e o que é bom todos ficarem sabendo, isso é luta de classe, porque se você analisar todas as propostas que estão sendo encaminhadas, elas atingem sobretudo a classe trabalhadora. Então é preciso sim você ficar, entender, parar, escutar e pensar o que está acontecendo, porque nós temos grupos hoje no Congresso Nacional que defende classes, e a classe dos trabalhadores estão sendo penalizadas. Então a gente chama atenção para isso, para a mobilização de rua, porque nós das centrais sindicais, eu estou do sindicato do Simproecema, faço parte também ali da CTB, a CTB, nosso sindicato é filiado a ela, então nós seguimos essa orientação, ir para as ruas, nós precisamos estar atentos. As mulheres, sobretudo, que são a maioria aí da população brasileira, estão sendo muito penalizadas, sobretudo aquela coisa de dizer que era minoria, não, nós somos minoria na questão de benefícios sociais, sim, porque as mulheres são maioria, tem os negros sendo penalizados, então existe aí uma série de coisas sendo postas que atinge sobretudo os trabalhadores, as trabalhadoras, e as mulheres estão se organizando, sim, estão nas ruas, inclusive, são mulheres que estão e tiveram ao longo de toda essa história, nós estamos vendo todo um retrocesso, na verdade, Luiz, que existe um retrocesso aí sendo posto, e que nós estaremos sim firmes e para combater que essas reformas sejam de fato efetivadas. Então, queremos deixar aqui só um alerta para as mulheres, para os homens também, que isso nós precisamos estar nas ruas, combatendo. Razão. Eu agradeço o espaço que foi nos concedido aqui, um debate, um programa Mesa Redonda, muito democrático. Esperamos que a gente possa estar mais vezes aqui, né? Outras centrais também aqui, expressando sua opinião. Quando precisar da força sindical, ela estará aqui na minha pessoa, na pessoa de um outro diretor.
para debater a questão trabalhista. É um momento oportuno, talvez seja a primeira televisão que esteja abrindo esse diálogo na mídia aqui no estado do Maranhão, e a gente fica lisonjeado pela sensibilidade da TV Assembleia poder estar patrocinando esse debate para que o público que esteja em casa nos assistindo possa entender que o que vem aí é bastante complicado para a classe trabalhadora. Os trabalhadores precisam estar conscientizados dessa dificuldade. O governo, que é interino, a qualquer momento ele poderá permanecer ou poderá ser defenestrado da sua condição de governo mesmo, e consequentemente eles tentam passar tudo a toque de caixa. E aí eu defendo novamente a unidade de todas as centrais. Não é que nós iremos avalizar o governo, mas ele está aí constituído e ele está sobre, segundo o próprio Supremo, que é quem avaliza as nossas leis, diz que o governo ele está lá porque está dentro das normas constitucionais. Então a CUT e a CTB podem permanecer com o seu direito de não reconhecer, nós não discordamos disso, mas eles não podem ficar ausentes do debate nas ruas, como estamos propondo, e a Força Sindical também está nas ruas. Ontem, inclusive, nós vamos fazer manifestação na porta da Fiesp, na porta do Copom, a reunião do Copom, que decidiu manter a taxa de juros em patamar elevados, e a Força Sindical estava ontem nas ruas defendendo a queda do juro para a retomada da produção. E agora, só discordo que não sentando para discutir, embora não reconhecendo, não avalizando, mas não sentando para discutir, fragiliza o debate e aumenta a possibilidade de se passar tudo e qualquer medida que se queira lá contra os trabalhadores. Eu acho que a Força está conversando, a Força Sindical está conversando com a CTB, com a UGT, a CUT está conversando com a Força Sindical, a própria CTB está conversando e tal, para em algum momento haver um entendimento de que, se mesmo eles não defendendo a legalidade do governo, a legitimidade, eles possam em algum momento entrar na discussão para valer, para que a gente possa alterar o que disse aqui o Joel, o que disse a Ildes aqui, que é a inversão dessas pautas que nós não queremos que seja aprovada. Também, assim como eles, nós não queremos que isso seja aprovada em detrimento de prejuízo dos trabalhadores. Eu agradeço a oportunidade e estamos aqui, em nome da Força Sindical, abertos a qualquer convite e a qualquer outro debate. Muito obrigado. Muito bem. Joel. A CTB agradece esse espaço, e esse espaço é um espaço importante, que é o espaço da Casa Legislativa. A gente não teve a oportunidade de tocar nessa Casa Legislativa, porque também é uma casa que faz leis, e a gente precisa também tocar, porque isso também ela traz benefícios e prejuízo para os trabalhadores, né? Mas como que o programa hoje, a pauta é essa, mas entendo que é um programa que os nossos parlamentares estaduais vão assistir, e sugiro que algum deles produza as audiências públicas dessas demandas que nós temos aqui, porque eu acho que o Estado tem um papel importante, né, de fazer a contraposição ao governo federal, porque esse é um país, uma federação, e aí se tu já viu se todos os 27 estados orgânicos desse país, se na verdade abre essa discussão, quer dizer, abre essa discussão para fazer com que essa discussão fique posta com a sociedade, isso tem um reflexo. E uma casa como essa, uma casa importante como essa, legislativo desse importante como esse, a CTB entende que é importante. Reafirmo a questão da unidade. Eu acho que aí nós temos 6, 7 centrais, em alguns pontos a gente se une, outros não, mas a questão de mérito aí não é a questão de estar dizendo, nós não temos problema nenhum com as centrais, com a força, o nosso problema é o posicionamento agora, atual, quer dizer, não é trabalhador brigando com trabalhador, não é isso. O que nós estamos dizendo é o seguinte, a gente entende que esta era a vez de os trabalhadores estar com posição firme demarcando. Como é que a gente diz mesmo com a questão do fura-greve? Se não tivesse nenhuma central sentada com Temer hoje, certamente esse governo estava com uma dor na cabeça muito grande, não tinha dúvida.
Porque ó, só a CTB e a CUT representa a maioria dos trabalhadores. A CTB tem 10,8 de trabalhadores e a CUT tem 32,6. Somado isso, é quase a maioria dos trabalhadores representados. É só essas duas centrais. Tá entendendo? Só essas duas centrais. Tu já viu se a Força, se a UGT, se a Nova Central, se tivesse aqui, desse lado aqui, nós poderíamos até sentar, mas era com um outro tipo de sentar. Era um outro tipo de negociar. Quer dizer, porque, na verdade, o que o governo fez foi rachar a bancada dos trabalhadores. Quando a gente diz, quando pega todos, eu tenho 4 central, quer dizer, só 2 que não sentam. Não, mas essas 2 que não sentam são 2 grandes centrais. Agora, queremos dizer o seguinte, mas somos pequenos porque estamos, divididos. O ideal era que a gente tivesse as 7 centrais, O ideal era que tivesse as 7 centrais juntas dizendo, olha, governo, tu não representa os interesses dos trabalhadores e por isso a pauta tem que ser coisa. Porque é o seguinte, esse governo, que nós estamos em Temer, mas nós estamos de olho na Fiesp e na CNI. Esse aqui é o governo esse aqui é o governo. O governo não é esse fantoche de Temer, não. O governo é Fiesp e CNI. É esses caras que são o governo desse país. É esses caras que querem atropelar a gente. E a gente coisa. Então, eu agradeço e que estou aqui pronto a qualquer debate nessa. Tá. O Mesa Redonda discutiu sobre as reformas trabalhista e previdenciária propostas pelo governo interino de Michel Temer. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.